Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, março de 1859, número 3, parte A. Estudo sobre os médiuns. Como intérpretes das comunicações espíritas, os médiuns têm um papel de extrema importância e nunca seria demasiada a atenção dada ao estudo de todas as causas que os podem influenciar. E isto não só em seu próprio interesse, como também no daqueles que, não sendo médiuns, deles se servem como intermediários. Poderão, assim, julgar o grau de confiança que merecem as comunicações por eles recebidas. Todos, já o dissemos, são mais ou menos médiuns, mas convencionou-se dar esse nome aos que apresentam manifestações patentes e que, por assim dizer, facultativas. Ora, entre estes, as aptidões são muito diversas. Pode-se dizer que cada um tem a sua especialidade. Ao primeiro exame, duas categorias se desenham muito nitidamente: os médiuns de efeitos físicos e os das comunicações inteligentes. Estes últimos apresentam numerosas variedades, das quais as principais são os escreventes ou psicógrafos, os desenhistas, os falantes, os auditivos e os videntes. Os médiuns, poetas, músicos e poliglotas constituem subclasse dos escreventes e falantes. Não voltaremos às definições destes diversos gêneros, queremos apenas e sucintamente lembrar o conjunto para maior clareza. De todos os gêneros de médiuns, o mais comum é o psicógrafo, e isso por ser a modalidade mais fácil de se adquirir pelo exercício. Eis porque, e com razão, para ela se dirigem geralmente os desejos e os esforços dos aspirantes. Também apresentam duas variedades, igualmente encontradas nas outras categorias: os escreventes mecânicos e os escreventes intuitivos. Nos primeiros, o impulso da mão independente da vontade. Ela se move por si, sem que o médium tenha consciência do que escreve. Seu pensamento pode até mesmo ser dirigido para outra coisa. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro. Seu pensamento atravessa, e assim podemos dizer, o pensamento do médium, sem que haja confusão. Em consequência, ele tem consciência do que escreve. Por vezes, mesmo uma consciência prévia, porque a intuição precede o movimento da mão. Entretanto, o pensamento expresso não é o do médium. Uma comparação muito simples nos dá a compreender o fenômeno. Quando queremos conversar com alguém cuja língua não sabemos, servimos-nos de um intérprete. Este tem consciência do pensamento dos interlocutores. Ele deve entendê-lo para o poder expressar, e, portanto, esse pensamento não é dele. Assim, o papel do médium intuitivo é o mesmo de um intérprete entre nós e o espírito. Ensinou-nos a experiência que os médiuns mecânicos e os intuitivos são igualmente bons, igualmente aptos para a recepção e transmissão de boas comunicações. Como meio de convicção, os primeiros valem mais, sem dúvida, mas quando a convicção é adquirida, não há preferência útil. A atenção deve ser inteiramente concentrada sobre a natureza das comunicações, isto é, sobre a aptidão do médium para receber as dos bons e maus espíritos, e então dizemos que ele é bem ou mal assistido. Nisto se encerra toda a questão capital, desde que só ela pode determinar o grau de confiança que ele merece. É o que resulta do estudo e de observações, pelo que recomendamos nosso artigo precedente sobre os escolhos dos médiuns.
Com o médium intuitivo, a dificuldade está em se distinguir os seus pensamentos daqueles que lhe são sugeridos. Essa dificuldade existe também para ele. O pensamento sugerido lhe parece tão natural que ele o toma às vezes por seu e põe em dúvida a sua faculdade. O meio de o convencer e convencer aos outros é um exercício frequente. Então, no número das evocações de que participará, se apresentarão 1001 circunstâncias, uma porção de comunicações íntimas de particularidades das quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que, de maneira irrecusável, demonstrarão a inteira independência do seu espírito. As diferentes variedades de médiuns repousam sobre aptidões especiais, cujo princípio até agora não conhecemos bem. À primeira vista, e para as pessoas que não fizeram um estudo sistemático desta ciência, parece que não seja mais difícil a um médium escrever versos do que escrever prosa. Dir-se-á, sobretudo, se ele for mecânico, que tanto pode o espírito fazê-lo escrever numa língua estranha, quanto desenhar ou ditar música. Entretanto, não é assim. Embora a todo momento estejamos vendo desenhos, versos e músicas feitos por médiuns que, em estado normal, não são desenhistas, nem poetas, nem músicos, o certo é que nem todos são aptos à produção destas coisas. A despeito de sua ignorância, possuem uma faculdade intuitiva e uma flexibilidade que os transforma nos mais dóceis instrumentos. Foi o que muito me exprimiu Bernard Palissy, quando lhe perguntaram por que havia escolhido o Sr. Victorien Sardou, que não sabia desenhar, para fazer seus admiráveis desenhos. É porque, respondeu ele, o acho mais flexível. O mesmo acontece com as outras aptidões. E coisa interessante, vimos espíritos recusar-se a ditar versos a médiuns que conheciam a arte poética, ao passo que os ditaram e encantadores a outros que lhes desconheciam as regras. Isso prova, ainda uma vez, que os espíritos têm livre-arbítrio e que vã será a tentativa de os submeter ao nosso capricho. Resulta das observações precedentes que o médium deve seguir o impulso que lhe é dado, conforme a sua aptidão. Deve procurar aperfeiçoar essa aptidão pelo exercício, mas será inútil querer adquirir a que lhe falta. Isto seria talvez prejudicial a que possui. Forçando o nosso talento, não faríamos com perfeição, diz La Fontaine. Ao que podemos acrescentar, nada faríamos de bom. Quando um médium possui uma faculdade preciosa, com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não busque uma vã satisfação ao seu amor próprio, numa faculdade que enfraqueceria a faculdade primordial. Se esta deve ser transformada, como frequentemente acontece, ou se deve adquirir uma nova, tudo virá espontaneamente e não por efeito de sua vontade. A faculdade de produzir efeitos físicos constitui uma categoria bem nítida que raramente se alia às comunicações inteligentes, sobretudo as de elevado alcance. Sabe-se que os efeitos físicos são peculiares aos espíritos de classes inferiores, assim como, entre nós, a exibição de força aos trapezistas. Ora, os espíritos batedores estão nessa classe inferior, agem o mais das vezes por conta própria, para divertir-se ou vexar os outros, mas, algumas vezes, por ordem dos espíritos superiores, que deles se servem, como nós dos trabalhadores. Seria absurdo pensar que espíritos superiores viessem divertir-se em bater nas mesas ou fazê-las girar. Eles usam tais meios, dizemos nós, através de intermediários,
quer para convencer-nos, quer para comunicar-se conosco, desde que não disponhamos de outros meios. Mas os abandonam logo que possam agir de modo mais rápido, mais cômodo e mais direto, assim como nós abandonamos o telégrafo aéreo desde que tivemos o telégrafo elétrico. De modo algum, devem ser desprezados os efeitos físicos, desde que para muitos representam um meio de convicção. Além disso, oferecem precioso material de estudo sobre as forças ocultas. E de notar, entretanto, que os espíritos os recusam aos que deles não necessitam, ou pelo menos os aconselham a não se ocuparem com os mesmos de modo especial. Eis o que a respeito escreveu o espírito de São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias, aquelas que foram o vestíbulo da ciência, onde ao entrar devemos deixar os preconceitos, assim como quem deixa a capa. Nunca sereis por demais aconselhados a transformar as vossas reuniões em centros sérios. Que se façam demonstrações físicas, que se veja, que se escute, mas que haja compreensão e amor. Que esperais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa? Ignorantes, o sábio passará o tempo a recordar o A, B, C da ciência? Se vos virem rebuscando as comunicações inteligentes e instrutivas, considerar-vos-ão como homens sérios em busca da verdade. Impossível é resumir de modo mais lógico e mais preciso o caráter dos dois gêneros de manifestações. Aquele que recebe comunicações elevadas deve-as à assistência dos bons espíritos. É uma prova da simpatia dos mesmos por ele. Renunciar a elas é procurar os efeitos materiais e deixar uma sociedade escolhida por outra inferior. Querer aliar as duas coisas é atrair seres antipáticos. E, nesse conflito, é provável que se vão os bons e que ficarão os maus. Longe de nós desprezar os médiuns de efeitos físicos. Têm eles a sua razão de ser e o seu fim providencial. Prestam incontáveis serviços à ciência espírita. Mas, quando um médium possui uma faculdade que o põe de contato com seres superiores, não compreendemos que dela abdique ou que deseje outras, a não ser por ignorância. Porque muitas vezes a ambição de querer ser tudo faz com que se acabe não sendo nada. Médiuns interesseiros. Em nosso artigo sobre os escolhos dos médiuns, colocamos a cupidez no rol dos defeitos que podem dar acesso aos espíritos imperfeitos. Não será inútil desenvolver este assunto. Na primeira linha dos médiuns interesseiros, devem colocar-se aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se costuma chamar de sessões ou consultas remuneradas. Não os conhecemos, pelo menos na França. Como, porém, tudo pode tornar-se objeto de exploração, não seria de admirar que um dia quisesse explorar os espíritos. Resta saber como eles encarariam o fato, se acaso se tentasse introduzir uma tal especulação. Mesmo sem iniciação ao espiritismo, compreende-se quanto isso representa de aviltante. Mas quem quer que conheça um pouco o quanto é difícil os bons espíritos virem comunicar-se conosco e quão pouco é preciso para os afastar, bem como a sua repulsa por tudo quanto represente interesse egoístico, jamais poderá admitir que os espíritos superiores sirvam ao capricho do primeiro que os evocasse a tanto por hora. O simples bom senso repele uma tal suposição.
Não será ainda uma profanação evocar pai, mãe, filhos e amigos por semelhante meio? Sem dúvida que dessa maneira se podem ter comunicações, mas só Deus sabe de que fonte. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombeteiros e toda a caterva de espíritos inferiores vêm sempre. Estão sempre prontos a tudo responder. São Luís nos dizia outro dia na sociedade: evocai um rochedo e ele vos responderá. Quem quiser comunicações sérias deve antes de tudo informar-se quanto à natureza das simpatias do médium com os seres de além-túmulo. Aquelas que são dadas pela ambição do lucro só podem inspirar uma confiança falsa e precária. Médiuns interesseiros não são apenas os que poderiam exigir uma determinada importância. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um lucro material, mas também nos pontos de vista ambiciosos de qualquer natureza, sobre os quais pode fundar-se a esperança pessoal. É ainda um tropeço que os espíritos zombadores sabem utilizar muito bem e de que se aproveitam com uma destreza e com uma desfaçatez verdadeiramente notáveis, acalentando enganadoras ilusões naqueles que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em escada para alcançar, seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos o combatem e, portanto, não é possível supor que venham servi-lo. Isto é tão racional que sobre tal ponto seria inútil insistir. Os médiuns de efeitos físicos não estão nas mesmas condições. Seus efeitos, sendo produzidos por espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos sentimentos morais, um médium dessa natureza, que quisesse explorar a sua faculdade, poderia encontrar os que os assistissem sem muita repugnância. Mas teríamos ainda outro inconveniente. Assim como o médium de comunicações inteligentes, o de efeitos físicos não recebeu sua faculdade para seu prazer. Esta lhe foi-lhe dada com a condição de usá-la bem, e se abusar, ela lhe pode ser retirada ou revertida em seu prejuízo, porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. Os inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se de boa vontade se prestam às brincadeiras e questões de curiosidade, como os demais, não gostam de ser explorados e a cada momento provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem entendem, o que faz com que o médium de efeitos físicos seja ainda menos seguro da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Pretender produzi-las em dias e horas pré-determinados seria dar mostras de profunda ignorância. Que fazer então para ganhar o seu dinheiro? Simulamos fenômenos. Eis o que pode acontecer, não só aos que disso fizessem uma profissão declarada, como também às criaturas aparentemente simples, que se limitam a receber uma retribuição qualquer dos visitantes. Se o espírito nada produz, eles produzem. A imaginação é muito fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. É uma tese que desenvolveremos em artigo especial, a fim de prevenir quanto à fraude. Concluímos de tudo quanto precede que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo, pois não há charlatães desinteressados. Se ele nem sempre assegura a bondade das comunicações inteligentes,
tira aos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Fenômeno de transfiguração. O fato que se segue foi extraído de uma carta que, em setembro de 1857, recebemos de um dos nossos correspondentes em Saint-Étienne. Depois de falar de várias comunicações de que foi testemunha, acrescenta: fato dos mais admiráveis se passa numa das famílias de nossas proximidades. Das mesas girantes passou-se a poltrona que fala. Depois, um lápis foi ligado ao pé da poltrona e esta indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mais como distração do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa e ordenou que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente e, depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. A moça tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não tinham conhecido, de um irmão morto há poucos meses. As transfigurações ocorriam sucessivamente na mesma sessão. Falava um dialeto que não é o da nossa época, segundo me disseram, pois não conheço o atual nem o outro. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência de seu irmão, vigoroso, folgazão, me deu essa jovem de 13 anos um rude aperto de mão. O fenômeno se repete constantemente há 18 meses ou 2 anos. Apenas agora se produz natural e espontaneamente sem imposição das mãos. Embora bastante raro, esse fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos casos semelhantes e nós mesmos testemunhamos algo de parecido em sonâmbulos no estado de êxtase, bem como em alguns estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Por outro lado, é certo que as emoções violentas operam uma mudança na fisionomia, dando-lhe uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos também criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade, a modificações que lhes dão a aparência de outras pessoas? Vemos por aí que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras, mais ou menos profundas. Nada há, pois, de admirar que um fato semelhante possa ocorrer neste caso, quiçá por uma causa independente da vontade. Eis as respostas dadas a respeito por São Luís na sessão da Sociedade do dia 25 de fevereiro último. 1. O caso de transfiguração de que acabamos de falar é verdadeiro? Sim. 2. Nesse fenômeno existe um efeito material? O fenômeno de transfiguração pode dar-se de modo material, a tal ponto que as suas diversas fases poderiam ser reproduzidas em daguerreotipia. 3. Como se produz esse efeito? A transfiguração, como entendeis, não passa de uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração dos contornos que podem ser produzida pela ação do próprio espírito sobre seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo nunca muda, mas por força de uma contração nervosa reveste aparências diversas. 4. Podem os espectadores ser enganados por uma falsa aparência? Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que bem conheceis. No caso citado, houve contração nervosa, muito ampliada pela imaginação. Aliás, este fenômeno é muito raro. 5.
O papel do perispírito seria análogo ao que representa nos fenômenos de bicorporeidade? Sim. 6. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não veem senão o perispírito sob forma diferente? Não propriamente desaparecimento físico, mas oclusão. Entendei-vos sobre os vocábulos. 7. Do que acabais de dizer, parece podermos concluir que no fenômeno de transfiguração pode haver dois efeitos. 1. Alteração dos traços do corpo real, por força de uma contração nervosa. 2. Aparência variável do perispírito, tornando visível. É isso mesmo? Certamente. 5. Qual a causa primeira desse fenômeno? A vontade do espírito. 9. Todos os espíritos podem produzi-lo? Não, nem sempre podem os espíritos fazer o que querem. 10. Como explicar a força anormal dessa moça, transfigurada na pessoa de seu irmão? Não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Observação. Este fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força prodigiosa devido a uma superexcitação. 11. Desde que no fenômeno de transfiguração o olho do observador pode ter uma imagem diferente da realidade, dar-se ao mesmo em certas manifestações físicas? Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se desloca? Ainda perguntais? 12. Quem a levanta? A força do espírito. Observação. Este fenômeno já foi explicado por São Luís e dele tratamos de modo completo nos números de maio e junho de 1858, a propósito da teoria das manifestações físicas. Disseram-nos que, neste caso, a mesa ou qualquer outro objeto que se move está animado de uma vida factícia, momentânea, que lhe permite obedecer à vontade do espírito. Algumas pessoas quiseram ver no fato uma simples ilusão de ótica que, por uma espécie de miragem, as faria ver uma mesa no espaço, quando realmente ela estava no solo. Se assim fosse, a coisa não seria menos digna de atenção. É curioso como aqueles que querem contestar ou criticar os fenômenos espíritas os expliquem por causas que também seriam verdadeiros prodígios e igualmente difíceis de compreender. Mas por que tratar o assunto com tanto desdém? Se a causa que apontam é real, por que não as aprofundam? O físico procura conhecer a causa do menor movimento da agulha magnética. O químico da mais ligeira mudança na atração molecular. Por que então ver com indiferença os fenômenos tão estranhos como esses de que falamos, quer sejam eles consequência de simples desvio raio visual, quer uma nova aplicação das leis conhecidas? Isto não é lógico. Certo, não seria impossível que, por um efeito de ótica, análogo ao que nos faz ver um objeto na água mais alto do que realmente está, por causa da refração dos raios luminosos, uma mesa nos parecesse no espaço quando estivesse no solo. Há, porém, um fato que resolve o problema. É quando a mesa cai ruidosamente no chão e quando se quebra. Isso não parece uma ilusão de ótica. Mas voltemos à transfiguração.
Se uma contração muscular pode modificar os traços fisionômicos, não o será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria criar barba. Então, devemos procurar uma causa alhures. Recordando quanto dissemos anteriormente a respeito do papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreender-se-á que aí está a chave do fenômeno de transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode tomar diversas aparências, conforme a vontade do espírito, concebe-se sem dificuldade que assim se passa com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, só o perispírito mudou de aspecto. Mas então perguntareis, em que se torna o corpo? Por que motivo o observador não vê a sua imagem dupla, isto é, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais falaremos dentro em pouco, provam que, por força da fascinação que em tais circunstâncias se opera no observador, o corpo real pode, de alguma sorte, ser oculto pelo perispírito. O fenômeno que é o objeto deste artigo já nos foi comunicado há tempos. E se dele ainda não havíamos falado, é que não nos propomos transformar a nossa revista em simples catálogos de fatos destinados a alimentar a curiosidade, uma árida compilação sem apreciação e sem comentários. Nossa tarefa seria então muito fácil, e nós a levamos mais a sério. Antes de mais nada, dirigimo-nos ao homem de razão, aqueles que, como nós, querem descobrir as causas das coisas, pelo menos daquilo que nos é possível. Ora, ensinou-nos a experiência que os fatos, por mais estranhos e multiplicados que sejam, não são elementos de convicção. E o são tanto menos quanto mais estranhos. Quanto mais extraordinário é um fato, mais anormal se nos afigura e menos dispostos nos encontramos a acreditar. A gente quer ver, e tendo visto, ainda duvida. Desconfia-se da ilusão e da conivência. Já isto não acontece quando para os fatos encontramos uma causa plausível. Vemos, diariamente, criaturas que atribuíam os fenômenos espíritas à imaginação e credulidade cega, e que hoje são adeptos fervorosos, precisamente porque agora tais fenômenos não lhes repugnam à razão, explicam-nos, compreendem a sua possibilidade e creem, mesmo sem ter visto. Tendo que falar de certos fatos, deveríamos esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos a fim de compreendermos as suas causas. Neste número está o da transfiguração. Para nós, o Espiritismo é mais do que uma crença, é uma ciência, e nos sentimos felizes por ver que os nossos leitores nos compreenderam. Diatribes. Provavelmente, algumas pessoas esperam encontrar aqui uma resposta a certos ataques pouco comedidos à sociedade, a nós pessoalmente e, em geral, aos partidários do Espiritismo, ataques dos quais temos sido vítimas nos últimos tempos. Pedimos que se reportem ao nosso artigo sobre a polêmica espírita, que abriu o nosso número de novembro último, no qual fizemos a nossa profissão de fé a respeito. Poucas palavras devemos acrescentar, uma vez que não nos sobra tempo para discussões ociosas. Que aqueles que têm tempo a perder para rir de tudo, mesmo daquilo que não compreendem, para a maledicência, para a calúnia ou para as piadas, fiquem satisfeitos. Não temos a pretensão de lhes criar obstáculos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
composta de homens dignos por seu saber e por sua posição, assim, franceses como estrangeiros, médicos, escritores, artistas, funcionários, oficiais, negociantes, etc., recebendo diariamente as mais altas notabilidades sociais e tendo correspondência com todas as partes do mundo, está acima das pequenas intrigas do ciúme e do amor próprio. Ela prossegue seus trabalhos na calma e no recolhimento, sem se inquietar com as piadas de mau gosto que não poupam nem mesmo as mais respeitáveis organizações. Quanto ao espiritismo em geral, é que uma das potências da natureza, a zombaria será destruída como se destruiu contra muitas outras coisas, consagradas pelo tempo. Essa utopia, essa maluquice, como a classificam certas pessoas, já fez a volta do globo e todas as diatribes não impedirão a sua marcha, do mesmo modo que outrora os anátemas não impediram que a terra girasse. Deixemos, pois, que os gracejadores riam à vontade, desde que assim lhes apraz. Falo-ão à custa do espírito. Se eles riem da religião, por que não haveriam de rir do espiritismo, que é uma ciência? Esperamos que nos prestem mais serviços do que prejuízos e que nos poupem despesas de publicidade, porque não há um só de seus artigos, mais ou menos espirituosos, que não tenham produzido a venda de alguns de nossos livros e que não nos tenha proporcionado alguns assinantes. Obrigado, pois, pelo serviço que nos prestam involuntariamente. Também pouco diremos quanto ao que nos toca pessoalmente. Perdem seu tempo todos quantos nos atacam ostensiva ou disfarçadamente, se julgam que nos perturbam. Também se enganam se pensam que nos barrar o caminho, pois nada pedimos e apenas aspiramos a tornar-nos útil no limite das forças que Deus nos concedeu. Por mais modesta que seja a nossa posição, contentamo-nos com aquilo que para muitos seria mediocridade. Não ambicionamos posição, nem honras ou fortuna. Nem procuramos o mundo, nem os seus prazeres. Aquilo que não podemos ter não nos causa desgosto, e o vemos com a mais completa indiferença. Desde que está fora de nossos gostos, não invejamos a nenhum daqueles que possuem tais vantagens, se vantagem há, o que a nossos olhos é um problema, porque os prazeres pueris deste mundo não asseguram um melhor lugar no outro. Longe disso. Nossa vida é toda de trabalho e de estudo, e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Isto não é para causar inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se ergue. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para atingir fosse o que fosse. Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós e nos veremos com sincera alegria. O que queremos, antes e acima de tudo, é o triunfo da verdade, venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz, se disso deve surgir alguma glória. O campo a todos está aberto, e estenderemos a mão a todos aqueles que, neste duro curso da vida, nos seguirem lealmente, com abnegação e sem segundas intenções pessoais. Sabíamos muito bem que, arvorando abertamente a bandeira das ideias das quais nós fizemos um dos propagadores, afrontando o preconceito, atrairíamos inimigos, sempre prontos a desferir setas envenenadas contra quem quer que erga a cabeça e se ponha em evidência. Há, porém, uma diferença entre eles e nós. Não queremos, para eles, o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana, e é somente nisto que a eles nos julgamos superior.
O homem se avilta pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas. Mas eleva-se pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Não vale ela das pessoas que estraçalham o próximo? Ela nos foi dita pelos espíritos que nos assistem. Por aí podemos julgar se eles são bons ou maus. Ela nos mostra as coisas do alto tão grandes e as de baixo tão pequenas que apenas devemos lamentar aqueles que voluntariamente se torturam para proporcionar efêmeras satisfações ao seu amor próprio.